Bem-vindos todos a mais um vídeo da Escola Clássica e hoje nós vamos falar um pouco sobre Ésquilo. Não só sobre Ésquilo, nós vamos falar sobre tecnologia, Ésquilo, questões humanas, filosofia e todos esses assuntos. Porém, quem nos ajuda nisso é o próprio dramaturgo grego. Muito bem, pessoal, se vocês querem ouvir isso até o final, fiquem aqui e ativem o sininho, curtam este vídeo, comentem e também inscrevam-se no canal da Escola Clássica. Muito bem, pessoal. Meu convite não é apenas para que vocês leiam Ésquilo, ou leiam Hesíodo, ou leiam o Novo Testamento, não é apenas um convite que eu faço aqui. Eu faço aqui, eu convido vocês não apenas a ler, mas a pensar sobre as maiores questões, a elevar o pensamento às grandes questões da humanidade, questões muito atuais, que foram questões atuais, né? Para os gregos que as discutiram, ou seja, foram questões da antiguidade, foram questões da Idade Média, foram questões que nunca deixarão de ser pertinentes a nós, homens, tá? A todas as pessoas que estão sob o sol nesta terra, né? Neste mundo da terra. Muito bem, mas onde é que eu quero chegar com isso? Nós temos aqui o primeiro teatro deste livro, né? Neste livro aqui nós temos 3 teatros: Prometeu Acorrentado, 7 contra Tebas e os persas. Em Prometeu Acorrentado, nós temos aqui o desenvolvimento pormenorizado, vamos dizer assim, detalhado dos diálogos, ou melhor, da punição de Odisseu. Da punição de Prometeu. Tá? Então nós temos aqui um teatro que se dá entre os personagens, né? Os personagens que nós podemos ver aqui. Então, logo na primeira página, Robur et vis, ou seja, a força e a dureza. Vulcanus, que é o próprio Vulcano, ou Hephaistos, né? O Hefesto. Prometeu, o coro das virgens, o Oceano, depois Io, filha de Ínaco, e Mercúrio, né? E Mercúrio, o próprio filho de Zeus, certo? O próprio filho daquele Deus que pune Prometeu. Vamos recapitular o que Prometeu fez e o que isto tem a ver com a espécie humana, o que isso tem a ver com o animal, o bicho, homem, né? Vamos recapitular o fato de que Prometeu rouba o fogo dos deuses, rouba o fogo das rodas de uma carruagem ou da carruagem que leva ao sol e dá este fogo aos homens. Há uma criação na qual ele mesmo tem culpa, tá? Então a criação dos homens, o próprio Prometeu tem culpa, e isso nós vamos ver aqui na Teogonia de Hesíodo, tá? Nós vamos ver também a trama de Prometeu nos trabalhos e os dias, sendo pormenorizada também, sendo contada em seus detalhes. Ele com seu irmão Epimeteu, a tentativa de casar o irmão com a primeira mulher, com Pandora, e aí então, tendo sido ela uma espécie de iniciadora desta espécie humana e aquela que espalha os males da caixa de Pandora, né? E deixa lá somente a esperança. Mas Prometeu rouba o fogo dos deuses, é isto que acontece na mitologia, né? Ele rouba o fogo dos deuses, dá aos homens, e já é muito claro para os gregos e para Ésquilo aqui, não há nenhuma dúvida, de que nós estamos falando de um fogo que já é algo próprio dos seres humanos. Ou seja, é um fogo que significa, de modo bastante abrangente, a inteligência humana.
significa o engenho humano. Para quê? Para pensar e, num sentido ainda mais direto, para criar. Criar o quê? Qualquer coisa. Artefatos, aquilo que faz com que o homem sobreviva e também aquelas coisas que podem destruir impérios, acabar com a própria espécie humana. Nós estamos falando aqui também portanto, da criação, daquelas criações que vêm da técnica e da tecnologia. Ou seja, se não há uma discussão mais viva do que essa, e que pode ser iluminada aqui pelo teatro de Ésquilo, eu não sei que outra discussão pode ser melhor, né? Então, para o nosso próprio tempo, certo? E por que a gente pode ler, né? O que nós podemos procurar, então, no teatro de Ésquilo? Nós vemos que o teatro de Ésquilo está fechado, ele está encerrado no momento da punição de Prometeu. É o momento em que Prometeu deve ser agrilhoado, acorrentado nos pés e, enfim, ser levado à sua punição de ter o fígado comido sempre, então, por uma águia, né? Então, sempre que vai até o monte no qual Prometeu está, na Sítia, e deve comer, então, todos os dias deve arrancar um pedaço desse fígado, ou seja, levar Prometeu a uma punição eterna, né? Uma eterna punição que nunca mais acaba, como se fosse realmente uma punição infernal. Então Prometeu vai viver como um inferno mesmo, né? Só que o interessante é que há uma promessa, há uma esperança ainda que nós vemos aqui de ser liberto, tá? Prometeu pode ser libertado. Por quem? Por um herói, um filho de Zeus que haveria de nascer ainda e que naquela época em que foi punido não havia nascido, não havia feito seus 12 trabalhos. Então você já deve saber quem é que poderia libertar Prometeu e que em alguma versão liberta realmente o Titã. Tá? Então lembrando exatamente isso, que era um Titã, convivia com os deuses e foi castigado por aquele que neste momento seria um dos tiranos dos deuses, o próprio Zeus ou Júpiter, para fins da tradução latina, né? Da leitura deste texto em latim. E neste texto ele discute com aqueles homens, ou melhor, com aqueles deuses que têm o serviço de puni-lo. Nós vamos ver aqui inúmeras discussões de Prometeu e a conversa toda se desenvolvendo para este castigo final, este momento da catarse em que Prometeu é dado a esta punição e aceita a sua punição e sofre pela sua punição. Nós vamos ver aqui um outro elemento importante. Prometeu revisita a sua decisão. Então, ele dá este engenho aos homens. Percebam isto, né? O que está em jogo aqui? Prometeu dá este engenho para os homens criarem qualquer coisa, para os homens, pensem nisto hoje, né? Para os homens exercerem o seu papel criativo entre eles mesmos. E talvez isto pudesse ser, vamos pensar que Prometeu, como se nós estivéssemos aqui vendo este personagem no momento desta decisão, antes de roubar o fogo dos deuses. Como Prometeu pensa a sua vida, como Prometeu vê este ato. Aqui no teatro, Ésquilo dá uma certa interpretação, talvez pela primeira vez, dá uma interpretação tão clara de como Prometeu veria esta decisão. Algo que vocês podem ler aqui com muito mais detalhes, melhor ainda se for na escrita original em grego ou numa boa tradução em latim. E quando Prometeu pensa, bom, posso roubar o fogo dos deuses, entregar aos homens, a estas pobres criaturas, né? Então, quem eram os homens para ele? Ele, pensando nisso, viu que os homens viviam numa fragilidade absurda, ou seja, dependiam de coisas que eles realmente não possuíam. O homem não possui força para vencer um tigre, para vencer
um leão, ele não possui força suficiente para se colocar contra os animais e as forças naturais. Um homem não pode iniciar uma navegação sem estar muito preocupado com o tempo, com os mares, com o próprio Deus, oceano, certo? Então ele tem de estar preocupado com as forças que são maiores do que ele. Mas quando ele recebe, ou se ele recebesse, pensa assim talvez Odisseu, se ele recebesse então esta força, esta inteligência para criar embarcações, naves, para driblar a força dos deuses, para talvez até mesmo ferir algum deus, onde nós vemos que na própria mitologia ou nas lendas gregas o homem fere alguns deuses. Nós vemos isso na própria Ilíada. Eu tenho até aqui mesmo a Ilíada de Homero, né? Então, em algum momento aqui, nós temos guerreiros, nós temos heróis que atentam contra os próprios deuses. Se não me engano, o próprio Diomedes acerta Vênus aqui em algum momento, né? Acerta a mãe de Enéas, que vai à batalha para ajudar o próprio filho em alguma ocasião. E isto nos faz refletir sobre a própria escolha de quem? De Prometeu. Então, Prometeu dá a essas frágeis criaturas uma força que antes elas não poderiam ter, não poderiam receber senão de um Deus. Este é um outro ponto importante. Ou seja, os homens por si mesmos poderiam ganhar ou desenvolver esta força? Aqui, para Ésquilo, absolutamente não. Para quem acredita na versão de um titã que lhes entrega tudo, lhes entrega o fogo dos deuses, não. O homem não poderia receber senão de um Deus ou apenas de um ser especial, tá? Então, sempre quando alguém revisita este mito, tá? Mesmo no teatro grego ou no cinema, por exemplo, nós vamos ver agora, né, o último filme que saiu, né, com o subtítulo, tá? O Prometeu americano. Então, sempre que se revisita o nome de Prometeu, em tantas ocasiões, se está falando também de alguém que tem este certo tipo humano, ou este certo tipo arquetípico daquele que vem enviado ou encarregado de trazer uma revelação ou uma mudança substancial, então, nas técnicas ou no modo de ser de toda a espécie humana, certo? Então, sempre que nós temos uma revolução tecnológica, nós podemos pensar em algum tipo de Prometeu ou de ações prometeicas. Mas antes disso, né, nós temos também aqui, na Teogonia e nos Trabalhos e os Dias, uma interpretação que também se faz uso de Prometeu, como falei, e mostra como é essa fragilidade humana da qual estou falando, que Prometeu também havia visto. O quanto o homem necessita trabalhar e sofrer para fazer tudo para sustentar o seu tipo de vida, o quanto ele precisa passar por inúmeros sofrimentos e frustrações, precisa se submeter a um modo de vida que faz parte da natureza dele, do qual ele não pode se livrar. Ele não possui natureza divina como os deuses, certo? Então ele está sujeito a todas as intempéries e a estes outros deuses também. Então Prometeu coloca tudo isso diante de si, sabendo que Zeus, neste momento, é o grande imperador do Olimpo, já havia destronado seu pai, Crono, também da mesma geração de Prometeu, e que talvez ele pudesse ficar muito zangado, não só zangado, mas pudesse ver nisso uma ameaça, uma afronta do próprio Prometeu contra os deuses. Nós vemos um Deus que se compadece talvez da espécie humana, mas nós vemos também algo que parece fazer parte também da nossa condição, tá? É isso que acontece aqui. Então, nós vemos
Prometeu falando sobre a sua decisão aqui neste teatro. É isto que Ésquilo vai nos dar. Vai nos dar a voz de um titã e a voz dos outros deuses por meio das falas do teatro. Numa dessas falas, Prometeu vai dizer justamente o seguinte: eu não imaginava o tamanho da minha punição. Outro tema tão importante do teatro, ou melhor, não é um tema, mas é um tipo de aspecto que o teatro sempre traz, da decisão das nossas ações, né? Ou melhor, das consequências das nossas ações. Aqui no teatro, embora seja um titã, embora seja divino este Prometeu, Ésquilo deixa claro que ele talvez não compreendesse as consequências do que estava fazendo. Não compreendesse as consequências disso para este mundo dos deuses. E vamos lá, não é isto que acontece? Não é isto que nós vemos na tecnologia ou quando nós vemos uma mudança de domínio tecnológico, uma revolução tecnológica, e não só tecnológica, mas de pensamento humano. Né? Então, quando nós vemos uma grande mudança no modo de pensar ou no modo de agir ou criar, juntamente com isso nos vem as consequências ou os possíveis cenários que nós não conhecemos. Então, o que pode acontecer depois do emprego da tecnologia, né, das inteligências artificiais e do uso de robôs e máquinas? Nós sabemos em parte o que pode acontecer. Nós sabemos o quê? Que isto seria realmente uma grande luz, seria um grande instrumento humano. Nós teríamos aí um modo, né, uma ampliação talvez, vamos pensar uma ampliação da nossa memória, do nosso pensamento, com a ajuda desta ferramenta, chegar mais rápido às respostas. Mas quais as consequências? Talvez nem mesmo nós, nem mesmo a própria inteligência ou qualquer inteligência artificial possa saber quais serão as consequências disso. Nós temos distopias que favorecem um lado sombrio deste futuro da tecnologia avançada e nós temos as visões mais otimistas, mas o que de fato pode acontecer, quais seriam as consequências e qual seria a punição para aqueles que criaram ou para nós que estamos usufruindo disso, qual seria a condição humana dada a isto, nós ainda não sabemos exatamente o que pode ser. Nós temos projeções, conjecturas, mas o que realmente vai ser, nós estamos como que na situação de Prometeu. Nós estamos como que avançando, seguindo talvez um certo impulso. E notem, Prometeu, embora seja um titã, é profundamente humano. E é isto que nós vamos ver aqui. Um titã representado no teatro grego como alguém profundamente humano diante da sua própria contingência. O problema é que os deuses podem sofrer eternamente. Isso nós vamos ver aqui também. Ele pode sofrer eternamente a punição. Os gregos não tinham muito bem determinado esta ideia. Havia punições eternas no inferno grego, sim. Então havia lá aqueles homens que eram sempre punidos, no mundo inferior do Hades, todos os dias, os reis que um fica próximo das frutas, mas nunca pode comê-las, o outro que é o Sísifo, sobe a pedra até o alto da montanha e depois a pedra rola de volta ao pé da montanha, ele deve fazer este esforço por levantá-la. São punições eternas que se imaginava, mas aqui nós vemos as consequências de uma punição eterna que talvez seja para a própria humanidade como um todo. Mas Hesíodo também quer, antes já do teatro de Ésquilo, já nos dá uma perspectiva dessa contingência humana tão desfavorável para nós, após a idade do ferro, depois de uma idade de ouro, de prata, de bronze, ainda vir a dos heróis e ainda vir mais uma idade do ferro, a nossa idade, que então vai sofrer todos os dias.
Bom, se vocês querem então adentrar de fato nesta questão das decisões humanas para o futuro, para a circunstância, sejamos nós pequenos nas nossas circunstâncias, ou possamos tornar as nossas circunstâncias ainda mais, vamos dizer assim, mais ou maiores, né? Mais abrangentes, com maior força e poder de ação, nós podemos aprender com Prometeu acorrentado. Não vou entrar aqui nos outros temas que eu poderia entrar a partir de agora, porque senão nós vamos ficar aqui por mais algumas horas, né? Mas fica então a dica para vocês. Leiam Prometeu acorrentado de Ésquilo e também os outros momentos em que esta discussão aparece. Muito obrigado e até uma próxima.